Amém? Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos e amados, povo de Deus abençoado. Como é que vocês estão, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM? A paz do Senhor para você, que essa paz bendita, gloriosa, poderosa, maravilhosa de Jesus esteja conosco nesse dia de hoje, né, Fran? A paz para você também, em nome de Jesus, que o nosso programa hoje seja muitíssimo abençoado, que você venha meditar mesmo na palavra que será liberada aqui, que ela possa abençoar a sua vida, a minha vida também, a vida de todos aqueles que ouvem a Rádio Estúdio FM, que vai me ver depois pelas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, Roseli Ribeiro, Programa Maranata. Se você quiser ver alguma palavra que você ouviu e fala, nossa, aquele dia eu ouvi uma palavra assim, com aquela irmã, tá lá no canal do YouTube, corre lá, se inscreve para você acompanhar sempre a palavra, meditar nela mais uma vez, né? Quando eu gosto bastante de uma palavra, eu ouço 2, 3 vezes aquela mesma pregação, para entender bem o que Deus está falando ali. Amém, queridos? Louvado seja Jesus, né? Que até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado graça, vitórias para as nossas vidas, por isso nós estamos alegres e contentes com o nosso Deus, não é verdade? Então vamos orar para começar a nossa programação, que o nosso dia hoje venha a ser muitíssimo abençoado na presença do nosso Deus. Oremos então, eu oro daqui, você ora daí, e a gente se une numa oração. Se você soubesse o poder que uma oração tem, poder de uma bomba atômica no inferno, para abrir os céus, para o Senhor nos vir nos socorrer, nos ouvir naquilo que nós precisamos e receber o nosso louvor também. Em nome de Jesus, creia que você pode muitas coisas naquele que te fortalece. O que te fortalece, o que me fortalece é o Senhor. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, gratos e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, por essa manhã de segunda-feira. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para ouvir e falar do seu amor, entender a tua palavra. Venha se revelar a nós, Senhor, mais uma vez, ser conosco, vai nos abençoando, vai tirando todos os impedimentos, ó Deus, vai tirando toda a incredulidade, vai tirando, meu Deus, todo coração de pedra e transformando em corações de carne, que a tua palavra possa ser ouvido por dentro de nós, que haja uma transformação dentro de nós, porque a palavra é uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, vai onde nós nem podemos ir, mas o Senhor nos conhece por dentro, e o Senhor sabe o que precisamos ouvir. Venha, Senhor, com a tua palavra nos abençoar mais uma vez nessa manhã. Abençoa toda essa rádio, todos os funcionários que aqui trabalham, Senhor, todos os anunciantes, vai prosperando cada vez mais. Em nome de Jesus, abençoa a nossa cidade toda, abençoa o nosso país. Senhor, abençoa especialmente Israel nesse tempo. Abençoa, somente nós sabemos que somente a sua mão poderosa, uma intervenção do Senhor é capaz de parar a guerra até os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança, destrói os carros e os cavaleiros no fogo, porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor será exaltado entre as nações, o Senhor será conhecido em toda a terra, quando o Senhor se manifestar e cumprir aquilo que está escrito, quando o Senhor Jesus voltar e todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor, o Messias de Israel, tão prometido, tão aguardado pela sua igreja e pelo seu povo Israel também. Aí nós podemos dizer que o Senhor é nosso Deus e nós somos o seu povo, Senhor, gentios e judeus, unidos adorando o verdadeiro e único Deus, que é Yahvé, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós seremos sim, porque está escrito, Senhor, e a tua palavra não cairá. Passem os céus, passem a terra, mas as tuas palavras não passam, as tuas promessas estão de pé, e por causa dela nós estamos aqui anunciando que o Senhor é bom, que as suas misericórdias se renovam a toda manhã, e que as suas misericórdias nos alcançam, ó Pai, por isso nós não somos destruídos. Opera, ó Pai, opera os teus sinais, as tuas maravilhas, vai dando seus milagres e livramentos para o teu povo, cuidando, Pai, daqueles que necessitam. Ó Deus, visita o Rio de Janeiro, aquele lugar está pior do que a faixa de Gaza, Senhor, tanta violência,
tanta violência naquele lugar. É só o Senhor ali. É só o Senhor entrando nos corações e convertendo os bandidos. Ó Senhor da glória, faz esse milagre para que o seu povo possa contemplar a tua mão agindo. Livra o inocente, Pai, livra aqueles que não podem derramar seu sangue, porque a terra vai cobrar, Pai, porque pecado que contamina a terra, sangue inocente derramado. A terra vai expulsar os seus moradores por causa disso. Entre com socorro em nome de Jesus, em todas as áreas, também na Bahia, esse Brasil, Senhor. Não nos deixe cair na mão do comunismo. Eu sei que nós estamos caminhando, mas o Senhor pode intervir e nos ajudar nessa hora, em nome de Jesus. Opera, cura, restaura, liberta, transforma o teu povo pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Queridos, vamos meditar hoje numa palavra tão maravilhosa. Vou pegar aqui, deixei minha Bíblia longe de mim hoje. Glória a Deus. Ai, tinha uma mesa por aqui, Fran, não tá tendo mais? Glória a Deus, pode pôr aqui? Pode. Aleluia. Uma palavra muito poderosa, se encontra lá no livro de Gênesis. Então, eu já quero começar dizendo para você assim, é tudo sobre ele, né? A Bíblia, tudo é sobre Cristo. Desde o começo. Desde o começo. Você sabia, por exemplo, que a palavra Bereshit é a palavra que começa a Bíblia, né? A língua na qual ela foi escrita, que Moisés escreveu. Bereshit, bara. Criou, bara Elohim, né? Bereshit. Começa com essa palavra B. E eu, assim, um dia meditando, né? Falei, nossa, mas Deus é tão perfeito em tudo que ele faz. Eu tenho certeza que ele começaria a Bíblia com a palavra Aleph. Mas por que começou com B? Porque B vem de bar vem de filho. Então, no filho, no B, ele criou todas as coisas. Então, tudo é dele, para ele. Né? O Bereshit também vem de Rosh, vê que Rosh que significa cabeça. E no cabeça, que é Cristo, Deus criou todas as coisas. Você entendeu? Então, tudo é de Jesus. Então, até na primeira palavra da Bíblia, né, no idioma original dela, que é o hebraico, a gente já vê, tudo é Jesus. Tudo que está escrito aqui é para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas é para Jesus. Tudo vem dele, tudo é para ele. E todas as histórias da Bíblia, meus queridos, está falando dele. Está falando dele, todas. Pode parar de pensar que a Bíblia foi escrita para você ficar indo para a igreja para pegar sua bênção. Não é só isso, é muito mais que isso. A Bíblia foi escrita para mostrar o Cristo. Por isso, você lembra da história dos discípulos a caminho de Emaús? Naquele dia, Jesus morreu, foi crucificado. Eles falaram, não, acabou a nossa esperança. Vamos embora, vamos sair daqui, vamos voltar para nossa vidinha. E eles estavam saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, que era o local deles. No caminho, Jesus vai em encontro com eles, né? Só que Jesus não se deixa conhecer e vai conversando com eles, né? Ó, varões, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão tão tristes? Sobre o que vocês estão conversando? E eles respondem assim para Jesus, ai, você é estrangeiro aqui? Você não sabe o que aconteceu? Jesus de Nazaré, aquele que nós pensávamos que era o nosso Messias, foi crucificado, morto. E agora nós estamos aqui, ó, fomos enganados, não era ele. Aí Jesus começa a falar das escrituras. Eu acredito que Jesus começou aqui. Bereshit bara Elohim et. Acredito que o Senhor começou aqui. E o Senhor foi falando da Bíblia para eles, falando sobre tudo que a Bíblia falava a respeito dele. E aí o coração deles começou a ferver, começou a esquentar. E eles ficaram. Aí quando eles estavam chegando lá em Emaús, eles falaram assim, nós vamos ficar aqui. Fica conosco, porque é claro, né? Jesus perto, ele mesmo explicando a palavra, quem não quer ficar? Fica conosco. Jesus entrou com eles na casa deles ali, na cidadezinha de Emaús. E na hora de partir o pão, Jesus se revelou, partiu o pão, né? Na hora da refeição ali. E desapareceu. Aí eles olharam um pro outro. Mas não é que na hora que ele estava explicando a escritura para nós, o nosso coração fervia? Porque ele começou a explicar a escritura. Todas as histórias que envolviam ele. Inclusive essa que nós vamos ler hoje, né? A história de José.
Todo mundo conhece a história de José como o sonhador. Então sonhe também como José. Deus vai honrar teus sonhos. José dormiu escravo e acordou governador, como se tivesse sido fácil a vida de José, de escravo para governador, né? O povo pula nessas frases aí, motivadoras, o povo pula a palavra, pula a história toda para motivar as pessoas. Mas a Bíblia não é um livro motivacional. Jesus não é um coach, né? Jesus é o Filho de Deus, ele é o nosso Redentor, nosso Salvador. Então, queridos, aqui nessa história de José, nós vemos também uma prefiguração de Cristo. Acredito que Jesus também, lá no caminho de Emaús, começou a falar com eles. Vocês não lembram da história de José? Vocês não lembram que José foi traído pelos irmãos, que José foi vendido pelos seus irmãos, assim como Judas fez comigo? Vocês não lembram? E agora, acho que Jesus ainda deu uma pontinha mais para eles. Falou, e agora eu vou ficar como José lá no Egito, disfarçado. Vou ter que fazer isso. Porque até que se complete a plenitude dos gentios sobre Jerusalém até que eu volte. Então eu acredito nisso. E Jesus falou muito mais coisas, óbvio, né? Então, lá no capítulo 43, aleluia. Não, eu vou falar no capítulo 45. Gênesis 45. Já vou lá no final, depois eu dou um resuminho aqui, voltando, né? Que essa parte é muito linda. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Por isso ordenou, fazei sair daqui todo homem. Assim ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a sua voz como choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa do faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, sou eu, José. Vive ainda o meu pai. E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais e não vos pede os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aleluia! Glórias a Deus. Até aqui, tá bom? Nós vamos meditar. Então, queridos, coisa linda é quando a gente percebe o propósito de Deus naquele sofrimento que nós passamos, né? Aí você só glorifica a Deus, você não fica murmurando, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo os seus propósitos. Foi o que aconteceu com José aqui. Ele entendeu o processo. Então, ele perdoou os seus irmãos. E Jesus vai perdoar quem? Os seus irmãos israelitas, né, que estão lá em Israel. Jesus vai perdoar. Não adianta a gente ficar falando. Eu fiquei essa semana muito triste. Por quê? Vi pastores que eu gosto, assim, até gosto tanto, como o Paulo Júnior, falando que não tem nada a ver esse aquele Israel de lá. Como assim não tem nada a ver? Então mentiu o Senhor para Abraão, nas promessas que ele fez a Abraão. Mentiu o Senhor, por exemplo, para Jeremias. Você quer ver o negócio? Que coisa maravilhosa. E Deus não mentiu, gente. Jeremias 33, ele começa falando da nova aliança que ele faria com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aleluia. Ai, cadê o Jeremias? Aleluia. Opa, cadê? Glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Porque Deus vai falar que ele vai restaurar a Israel, vai trazer o povo de volta para aquela terra. É Jeremias 31, estou procurando 33, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias,
diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor. A profecia continua. Que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças, ou seja, a ordenança do sol e da lua, se falharem diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Se falhar o sol, a lua e as estrelas, nesse dia é que Israel não vai mais ser nação para Deus. Vai falhar? Não. Não vai falhar. Não falhou. Então Israel não deixou de ser uma nação para Deus, ou Deus mentiu para o profeta. A gente tem que entender as coisas. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, que essa cidade será edificada para o Senhor, desde a torre de Hanameel até a porta da esquina. São promessas que Deus fez, né? E que não passaram, porque o sol e a lua continuam aí como testemunha disso, das promessas que ele fez e tantas outras. Então, meus queridos, aquele Israel que está lá é sim esse Israel de Deus. Então, todo mundo conhece a história de José, né? Por causa dos sonhos. Aí, acredito que essa foi uma das histórias que Jesus contou naquele caminho lá para Emaús. Lembra da história de José? Vocês têm que linkar as coisas, gente. Presta atenção. E aí, ele conta toda a história para os rapazes lá, né? Então, como é que José foi parar lá? Porque os irmãos o traíram e o venderam. Também como Jesus foi traído e vendido por moedas de prata. A mesma coisa aconteceu. Foi expulso da sua terra pelos seus irmãos. A mesma coisa aconteceu com José. São símbolos, né? Que nós estamos vendo aqui. Ele, quando ele chegou lá no Egito, ele passou por perrengues, né? Ele foi preso. Depois ele foi preso entre um copeiro e um padeiro. Entre dois, ele estava preso igual Jesus na cruz, entre dois ladrões lá, né? Um foi salvo, o outro não foi. Igualzinho aconteceu com José ali, né? Deus deu sabedoria para ele. Aí, na época que o faraó teve o sonho das vacas gordas e das vacas magras, das espigas gordas e das espigas magras, José decifrou o sonho e falou assim: haverá uma fome sobre a terra, meu senhor. Então, o senhor precisa fazer estoques, se preparar para esse tempo. Aí o faraó falou: então vai ser você que vai fazer isso. Porque quem poderia fazer? Eu não estou vendo ninguém mais excelente do que você, né? Porque a pessoa, quando ela está cheia do Espírito de Deus, ela é assim. Ela impacta o lugar onde ela está. Foi assim com Daniel, né? Foi assim com José, por causa da excelência do Espírito de Deus sobre eles, né? Convertendo até os reis estrangeiros. Eu quero vocês. Então, José assumiu esse posto. Eis que a fome chegou lá onde estava Jacó e os demais filhos. Jacó, eu tenho uma parte aqui tão bonita aqui, quer ver? Que Jacó, capítulo 42, fala assim, ó: vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão olhando aí um para o outro? Tipo assim, Jacó criou os filhos, eu vejo assim, criou os filhos para saber resolver problemas. Aí Jacó chega para os filhos, Jacó já estava um senhor idoso, né? Olha para os filhos dele e fala: o que vocês vão fazer? Vocês não vão tomar tino, não? Vocês não vão fazer nada? Deu uma chamada nos filhos, né? Como bom pai. Falou: o que vocês estão fazendo aí, olhando para os outros, pasmados? Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos, para que vivamos e não morramos. Então, desceram os 10 irmãos. Um era José, que estava lá, que eles não sabiam, e o pequeno, né, o Benjamim, ficou. Que Jacó, quando morreu José, aí ele se apegou mais a Benjamim ainda. Por quê? Porque Benjamim era filho da mulher que ele amava, da Raquel, né? Era José e Benjamim, filhos da mesma mãe. E Jacó, como
não devia, mas acontecia. Ele gostava mais de José, por isso ele fez uma túnica para José, que despertou a inveja dos irmãos. Depois ele se apegou com Benjamim. Bom, Benjamim era pequeno, era o mais jovem, então não foi. Foram os 10 para lá. Chegando lá, quando eles viram José, eles não reconheceram. Por quê? Porque José estava totalmente egípcio. Ele tinha que ter barba e cabelo, lá ele estava careca, sem barba, com as maquiagens do Egito. Jamais eles iriam reconhecê-lo. Assim como Jesus hoje, aquele Yeshua judeu, não é mais para eles o mesmo. Porque agora Jesus virou um romano. A gente ainda costuma colocar Jesus de olho claro ainda, né? Nas fotos de Jesus, nos filmes que falam de Jesus, como se ele fosse um europeu. Por quê? Por causa da influência romana. Mas aí o judeu olha para esse Messias, que a gente fica lá falando para ele, Jesus é o Messias, ele olha e fala, como assim? O cara não é nem judeu. E o nosso Messias é judeu. Ou seja, Jesus está escondido para eles, da mesma forma que José ficou. Por quê? Porque assim aprove a Deus, até que se complete o tempo dos gentios. É um propósito do Senhor. Para de ficar falando. Mas eu vi muito na internet essa semana. Judeu nem aceita Jesus, vocês ficam aí defendendo. Foi um propósito de Deus eles não fazerem isso. Né? E Paulo fala assim, no livro de Romanos, se eu não me engano. Se a desobediência deles trouxe a graça e a maravilhosa salvação para nós, você imagina quando o judeu aceitar Jesus, muito maior vai ser a graça. Entendeu? Então, para nós é bom que eles aceitem logo, que vai vir coisa muito melhor depois que eles aceitarem. Jesus volta, né? E a gente vai viver literalmente com ele. Então, abre o seu entendimento. Como que eles iam reconhecer José? Como que eles vão reconhecer Jesus? É difícil, meus irmãos. Se coloque, faça esse serviço. Como é que chama? É empatia, Frank? Que é a gente se colocar no lugar do outro, né? Se coloque no lugar deles, gente. Nós estamos querendo apresentar para eles um Jesus ocidental. E eles não vão aceitar o Jesus que nós prega, não. Ou a gente vai ter que ir lá buscar as raízes dele, judaicas, para falar para eles, é esse mesmo. Mas nós não vamos fazer nada, porque quem vai fazer isso é o próprio Senhor. É o próprio Senhor. E outra coisa, quem colocou Jesus na cruz foram os nossos pecados. Não foi nem romano, nem judeu, para falar a verdade. Foi por causa dos nossos pecados que ele morreu. Não é verdade? Aí, quando eles chegaram lá, José foi duro com eles. Porque Jesus é duro com o judeu. Mas eu acredito que Jesus é igual às mães, né? A gente pode bater no nosso filho, a gente pode falar o que for. Mas não venha você colocar defeito no meu filho, não. Que aí eu me levanto que nem uma leoa, não é? Jesus é duro com o judeu. Há 2000 anos que eles estão sofrendo no mundo. Mas ninguém venha se meter nessa relação, não, que vai sobrar. Vai sobrar, né? Então, e vendo José, versículo 7, e vendo José os seus irmãos, conheceu-as, porém, mostrou-se estranho para com eles, falou-lhes asperamente e disse-lhes, de onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã para comprar mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. José se lembrou dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes, vós sois espias e vieste para ver a fraqueza da terra? E eles, não, senhor, nós somos espias, não, e tal. E ficou. Mas José queria um motivo para ter ali esse entreveiro que eles tiveram, né? E aí ele achou esse motivo de acusar os irmãos de serem espias. Ele falou, se vocês estiverem aqui espiando a terra, Faraó não vai perdoar vocês nunca. E aí, olha só, e eles começaram a ter esse problema, porque eles foram acusados de espiões, né? Aí José fala assim, tá, então vocês não são espiões. Então vocês têm uma forma de me mostrar que vocês não são espiões. Vai lá e busca o teu irmão mais novo para mim. Eu quero saber se vocês realmente são filhos desse pai que vocês falaram, se vocês são realmente essa família unida que vocês falaram que vocês são. Me provem. Vai lá e busca o irmão. Mas por quê? José queria ver o irmão. Ele estava morrendo de saudade. Eu quero dizer para você que tudo isso que José estava passando aqui, Jesus passa lá no céu. Saudade dos irmãos, sofrendo por causa dos irmãos. Eu lembro uma vez, queridos, eu conversando com o pastor Adelino, sobre uma irmã que tinha desviado da igreja. Falei, nossa, pastor, que dó, nossa, meu coração está dilacerado porque a minha desviou. Aí o pastor Adelino falou assim para mim, irmã,
Se o seu coração está dilacerado, você diz que está doendo, você imagina o coração de Deus, minha irmã. Na hora, irmãos, eu falei, Deus, Deus, Deus. Parecia que eu estava... Se eu estava sentindo a dor, imagina Deus, que era o pai dela, vendo ela desviada. É isso, meus irmãos. É o que eu falei agora para a Fran. Empatia, se coloque no lugar de Jesus. Tanto que ele sofre. Aí, quando eles viram que eles estavam nesse aperto, olha aqui. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Naquele momento que eles estavam naquele aperto ali, que eles viram que eles caíram na mão de Faraó, que ia acabar para eles, eles lembraram do que eles fizeram com José. Eles não reconheceram José ali, mas algo no coração, porque eles estavam, a consciência deles acusava eles. Sabe por que vocês passam por aperto? Porque vocês rejeitaram José. E eles lembraram disso e falaram isso. E Rúben respondeu, disse, eu não dizia para vocês, não pequeis contra o moço, não, mas não me ouvistem. Hoje vocês estão aqui, o sangue dele é requerido sobre nós. Esse momento vai acontecer com o judeu também. Eles vão chegar no momento, nossa, todo esse mal nos vem, porque nós não reconhecemos o nosso Cristo, o nosso Messias. É por isso que agora nós sofremos, não é? E não foi isso mesmo que eles falaram? Que caia o sangue dele, desse justo, sobre nós, mas nós não vamos aceitar ele agora. Foi isso que os fariseus falaram lá na época da crucificação. E eles não sabiam que José entendia tudo que eles falavam. Tinha um intérprete ali. E aí, olha aqui. E José retirou-se deles, dali de perto. José foi chorar sozinho. Nem perto dos amigos egípcios ele ficou. Ele foi para um lugar, para um quarto fechado. E chorou sozinho. Jesus chora por causa dos seus irmãos. Só que ninguém vê. Porque ele chora sozinho. Quando ele lembra que ele foi crucificado, que ele foi rejeitado. Jesus chora quando qualquer um de nós faz isso com ele. Você está entendendo? Porque se José é um símbolo de Jesus e a Bíblia deixa escrito esses momentos, é para a gente pensar, irmãos. Eu não estou falando loucura. Jesus chora, o coração dele dói. Quando ele vê os irmãos dele lá, com aquela dureza de coração, ele não vê a hora disso passar para ele voltar. Da mesma forma, ele também chora quando nós, gentios, nos apegamos a ele e depois nós o abandonamos. Jesus chorou um dia sobre Jerusalém. Né? Chorou, ele olhou para Jerusalém, começou a chorar e falou, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis juntar você com uma galinha, te junto debaixo dos pintinhos. Quantas vezes, como se Jesus estava ali agora, né? Porque tentou pelos profetas. Mas o povo era impenitente. Nós não somos diferentes. Eu acho assim a igreja muito soberba. E eu vou te falar uma coisa que Deus me falou ontem. Jesus não vai levar nenhuma noiva soberba com ele. Nós vamos ter que nos humilhar. Porque a soberba não provém do Senhor. É do cão a soberba. E a gente se acha muito soberbo. Mais do que o judeu, mais do que tudo. E Jesus não vai levar noiva soberba nenhuma com ele. Ele vai nos quebrar, meus irmãos. Espera. Tem uma lei no Congresso Nacional que uma senadora aqui de São Paulo, Mara Gabrilli, mandou para o ministro da Justiça, aquele bolo fofo lá. Aquele comunista. Mandou para receber refugiados do Afeganistão, de Gaza, de tudo. Mais de 1 milhão de pessoas. Tá bom para você? E onde eles vão, eles querem respeito com a religião deles, tá? Eles não são que nem cristão, que deixa para lá. Nós somos do amor e da paz. Né? Então, espera que Jesus vai tratar com a gente. A nossa soberba será tirada, porque Deus não vai levar noiva nenhuma soberba para o céu. Não vai. Eu acho tão linda a história de José. Acho muito linda.
Então ele foi chorar sozinho. Retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes. Então tomou a Simeão dentre eles, amarrou-o perante seus olhos. Eu ainda meditando, não consegui descobrir que momento é esse de Simeão preso aqui. Ele falou, então eu vou deixar esse Simeão preso aqui. Vocês vão lá buscar o outro. Para vocês provarem para mim que vocês não são espias. Então é só sofrimento, né? É angústia. Por isso que o Rubem fala aqui, né? O Rubem não, quem falou isso foi o... Não, nem falo o nome do que falou. Essa angústia na nossa alma. Eles sentem essa angústia de ser com essa pressão. São 2000 anos de sofrimento para o judeu. Oh, glória a Deus. Aí, encheram os sacos com mantimento e tal. Aí José pegou o dinheiro deles, devolveu tudo dentro do saco. Quando eles viram isso, eles já estavam lá para frente, já até que chegando na casa de Jacó de volta. Falou, nossa, o que aconteceu? Meu Deus, agora que eles vão vir em cima de nós mesmo. É sempre uma pressão pro judeu, entendeu? Eles sofreram. Aí quando eles chegaram, olha aqui, quando eles descobriram que dentro do saco deles, o dinheiro deles estava lá, eles falavam, então desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro, o que é isso que Deus tem nos feito? Não é isso que acontece com o judeu em todo o tempo? Ai, aleluia. Aí eles chegaram e contaram para Jacó, falou assim, o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente. José foi bravo com eles, bravo. E eles contaram toda a história lá para Jacó, né? E Jacó fala assim para eles, por que vocês falaram para ele que vocês tinham um irmão aqui? E eles respondem para Jacó de uma maneira tão interessante, eles falam assim, pai, mas o homem ia perguntando as coisas, a gente ia respondendo. Não tinha como a gente se livrar das perguntas dele. Por quê? José sabia quem eles eram, então colocavam eles na parede. Vocês têm um irmão? Cadê o teu irmão que tá? Cadê seu pai? Né? E aquele irmão, eles contaram até que tinha um irmão morto. Eles contaram toda a vida para José. Porque Jesus sabe da nossa vida. Então, José está ali mostrando para a gente, como figura de Jesus, que ele conhece a nossa vida. Ele sabe quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, quem são os nossos irmãos, o que nós fizemos com os nossos irmãos. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo a nosso respeito. Eles ficaram pasmados. É que ele ia perguntando, pai, não tinha como a gente disfarçar e mentir. Você tem jeito de disfarçar e mentir diante de Jesus? Você não tem, né? Então, eles ficaram naquela situação. Daí a pouco, acabou o mantimento que eles levaram e a fome permanecia, porque eram 7 anos de fome, né? Aí o Jacó fala assim para eles, vocês vão ter que voltar. Volta lá. Aí o Judá fala assim, pai, a gente tem que levar o irmão. Tem que levar o Benjamim. Não tem como não levar. O cara vai matar nós lá. O senhor pode deixar que Benjamim eu levo. Tá na minha responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, o senhor pode matar meus filhos. Deixa a gente levar, porque senão nós vamos perecer de fome. Porque era só lá que tinha alimento. Aí, Jacó teve uma brilhante ideia. Falou, tudo bem, porque Jacó é especial, né? Jacó falou, tudo bem, leva uns presentes para esse homem lá do Egito. Jacó já tinha conquistado o irmão dele com muitos presentes, você lembra? O povo oriental, eu vejo pela Bíblia, eles são acostumados a presentear as pessoas. Um hábito lindo. Ele mandou uns presentes. Preparou lá presentes para o rei do Egito. Mandou bálsamo, mandou mel, especiarias, mirra, pistaia e amêndoas. Eu vou correr aqui, mas é linda essa mensagem. Isso aqui, só aqui daria uma pregação. É como se Jacó estivesse falando para ele. Jacó representa Deus. José representa Jesus. E você pode pegar essa mensagem para você também, como eu peguei para mim. Porque Deus envia para nós bálsamo para curar as nossas feridas. Envia mel para tirar as nossas amarguras. Envia as especiarias, as amêndoas, para mostrar para nós que porque a árvore da amendoeira é a primeira que floresce depois de um inverno. É como se Jacó estivesse falando, ó, fala para aquele homem que de alguma forma eu entendo ele. Eu sei que ele sofreu.
Eu sei que que ele esteve na prisão, porque certamente os filhos contaram para Jacó, pai, esse governador lá do Egito, ele era um prisioneiro e de repente ele se tornou governador. E o mais incrível é que ele tem 2 filhos, e os nomes dos filhos são nomes hebraicos. Manassés e Efraim. Deus me ajudou a me esquecer do que eu passei na casa do meu pai, e Efraim, eu vou florescer, eu vou multiplicar na terra da minha aflição. Jacó entendeu qual que era o mistério de José, a braveza de José. E Jacó entendeu lá no íntimo, ele era um homem que sofria, porque verdadeiramente ele tinha sofrido. Não foi fácil para ele chegar na posição de governador. Aí o povo fala assim, José dormiu escravo, acordou governador. Mas olha o que Jacó viu aqui dos traumas de José. E Jacó está mandando um presente para ele, falando para ele, você vai ser curado de tudo isso. Porque é isso que Deus faz com a nossa vida, ele cura a gente. Ele manda o bálsamo, que é uma espécie de remédio, que é um antibiótico, cura por dentro aquilo que está contaminando o nosso ser. Ele manda o mel para adoçar a nossa vida amarga. Ele manda as especiarias para mostrar para a gente, você é como uma especiaria. Sabe, a árvore das especiarias, as especiarias vêm das folhas. Então, para você tirar as especiarias, você arranca todas as folhas da árvore. Jacó estava falando assim para ele, eu sei que arrancaram todas as suas folhas. Eu sei que foram, te bateram no caule para tirar perfume aqui da mirra. Eu sei que tocaram nas suas raízes para tirar perfume também, que é uma outra árvore aqui, que para tirar o perfume dela tem que tocar lá na raiz e cutucar a raiz. Jacó está falando para esse governador do Egito, que ele não sabe que era o filho dele, mas Deus sabe. Eu vou te curar. Deus está falando para mim e para você hoje, eu vou te curar. Eu tenho no céu bálsamo, mel, especiarias, eu tenho a mirra, eu tenho as amêndoas. Pega tudo que é de graça, recebe que é de Deus essa palavra para a sua vida e seja curado. E seja curado. Aí os irmãos chegaram lá com Benjamim, com as especiarias. E o engraçado que lá atrás, na hora que o José viu os irmãos todos em volta dele, para buscar alimento, ele lembrou do sonho que ele teve com os irmãos, né? Prostrados diante dele. Só que aconteceu uma coisa muito legal aqui, que quando eles chegaram com os presentes, primeiro eles abriram os presentes diante de José, depois eles se inclinaram. Porque Deus nunca vai honrar ninguém machucado. Deus nunca vai cumprir promessa na vida de ninguém que está machucado. Primeiro você se cura, depois Deus te honra e depois Deus cumpre a promessa que Ele fez para você. Com o coração ferido, com o coração machucado, Deus não cumpre promessa nenhuma. Essa palavra tem endereço certo. Com o coração ferido, com o coração machucado, Deus não cumpre promessas. Você precisa estar liberto de tudo isso para Deus vir e cumprir as promessas que Ele tem para você. Aí, eles foram jantar com José, fez uma mesa, e por incrível que pareça, né? José colocou eles na mesa, assim, na ordem de nascimento, do mais velho para o menor. Eles ficaram pasmados. Como é que ele sabe? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deu porção maior para Benjamim. Aqui também tem outra palavra maravilhosa por causa da porção maior para Benjamim. E depois, encerrando aqui, porque já está acabando, né? Aqui no capítulo 45, de novo, fala assim, então José não podia conter diante de todos os que estavam com ele, por isso ordenou, na hora que ele foi se revelar para os irmãos, que ele armou toda uma confusão ali de novo para deixar Benjamim ali com ele. Os irmãos quase morreram. Os irmãos quase morreram. Ele colocou um copo de prata que acusou Benjamim de ladrão. Aí ele queria deixar Benjamim preso. Aí os irmãos entraram em loucura. Meu Deus, não, Senhor, não faz isso. Aquela angústia na alma do povo de Jacó. De novo. E na hora que ele foi se revelar para os irmãos, porque depois dessa confusão com Benjamim, né? Na hora que eles estavam indo embora, ele colocou um copo de prata no saco de Benjamim e falou, quem tiver com esse saco é ladrão, com esse copo.
Mas foi uma armação de José ali, né? Tudo mostrando coisas proféticas para o futuro. Mas aqui, aí nós chegamos aonde eu li. Que na hora que ele foi se revelar para os irmãos, na hora que ele foi chorar amargamente, ele falou para todos os amigos egípcios dele, ali do palácio dele, falou, saem todos daqui. Será que a igreja está preparada para essa hora que Jesus vai falar, fica vocês lá, que agora eu vou tratar com eles aqui? Que com essa soberba, né? Com essa soberba. E levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, e a casa de o faraó ouvia. E disse José aos seus irmãos, sou eu. Sou eu. Aquele a quem vocês transpassaram. E eles vão perguntar, né? A Bíblia diz que eles vão perguntar para Jesus no dia que Jesus voltar. Aonde foi que você conseguiu esses furos nas suas mãos? E Jesus vai falar assim para eles, eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aí houve reconciliação, perdão no meio desse povo, né? José mandou buscar o seu pai, toda a família que tinha ficado lá em Canaã, trouxe para o Egito, colocou eles lá na terra de Gósen, até que se cumprisse novamente o tempo de Deus para eles voltarem para aquela terra lá, que Deus deu a Abraão, para sua descendência em Isaac. Não deu para a descendência dele em Esaú e nem para os filhos da Quitéria. É isso, meus queridos. Nós estamos chegando perto desse encontro do milênio, do universo. Jesus com seu povo novamente. E vai ser lindo, né? Eles serão perdoados, eles participarão do reino. Mas entenda a dor do Senhor e não queira mal o judeu, não. Não perca seu tempo. Ainda mais agora com essa situação de Hamas e tudo mais, né? Não perca sua bênção com esse coração duro. Jesus não vai levar uma noiva soberba achando que é só ela que pode e o judeu vai ficar lá sofrendo. Não. Não é isso que a Bíblia diz. É o povo escolhido de Deus. Jesus vai tratar. Tem muito mais coisas aqui sobre Benjamim, né? Outro dia a gente fala mais sobre, tá bom? Já venceu meu tempo aqui, né? Fran tá vencendo a minha hora, não vai dar tempo nem de pôr louvor quase, mas escolhe um louvor bonito aí pra encerrar pro pessoal da rádio. Isso, querendo Deus. E entenda uma coisa, que é pra ficar pro seu coração. A dor que Jesus sente é a dor que José sentia, que José chorava de gritar. Na hora que ele estava aqui para se revelar, ele não podia se conter diante de todos que estavam com ele, ordenou que todos saíssem e começou a chorar de uma maneira tão alta que toda a casa ouvia. Onde estava o faraó, ouvia. José chorando, gritando. Amado, Jesus está no céu nessa situação. E ele também sofre quando a gente se desvia dele, tá? Contei o exemplo aqui do que o pastor Adelino me falou. Ouça o coração de Jesus sofrendo. Não faça ele sofrer, não entristeçais o Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, né? Beijo no seu coração. Querendo Deus, até segunda-feira que vem, nós estaremos aqui novamente para meditar na palavra. Shalom, shalom, maranata. Maranata, maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. É no xizinho, né, Fran? Isso, no X.